o milagre que mudou a vida de Amanda. Amanda seguiu pelo corredor do hospital com os olhos inchados de tanto chorar. O médico havia acabado de confirmar o que ela já suspeitava: o câncer de mama estava em estágio avançado. Com quimioterapia e cirurgia, temos 30% de chance, disse o médico, sem olhar nos seus olhos. 30%. Era como se tivesse jogado um dado com sua própria vida. Ela se sentou no banco frio do saguão, apertando o papel do diagnóstico entre os dedos trêmulos. Meu Deus, o que eu vou fazer? Meus filhos são pequenos, pensou, sentindo o desespero subir pela garganta. A vida de Amanda nunca havia sido fácil. Criada por uma mãe alcoólatra e um pai ausente, ela havia se casado cedo na esperança de construir um lar estável. Mas o marido, após anos de promessas, a trocou por outra mulher, deixando-a com 2 crianças para criar e uma dívida que não parava de crescer. Agora, aos 34 anos, além de lutar para colocar comida na mesa, ela enfrentava uma doença que ameaçava tirá-la de vez do lado dos filhos. Não é justo, murmurava, enquanto as lágrimas escorriam sem controle. Foi numa tarde de quarta-feira, quando já não sabia mais a quem recorrer, que Amanda viu um outdoor da Igreja Universal do Reino de Deus com os dizeres: Deus tem a última palavra. Venha e experimente o milagre. Ela já havia passado em frente à igreja várias vezes, mas nunca entrou. O que eu tenho a perder, pensou. No dia seguinte, com as mãos trêmulas e o coração apertado, ela empurrou as portas de vidro e entrou. O que encontrou ali foi diferente de tudo que imaginava. Não era um lugar frio ou cheio de julgamentos, como ouvia falar. Era um ambiente vibrante, cheio de pessoas que, como ela, buscavam uma saída. O pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, falava sobre fé como uma âncora em meio à tempestade. Deus não desistiu de você. Ele está aqui para te libertar, curar e restaurar, gritava, enquanto as pessoas respondiam com amém e lágrimas. Amanda sentiu algo estranho no peito, uma mistura de esperança e medo. Será que Deus pode mesmo me ouvir? Questionou-se. Após o culto, uma irmã de fé se aproximou. Você parece abalada, minha irmã. Precisa de oração? Amanda, sem forças para esconder, contou tudo: o câncer, as dívidas, o medo de deixar os filhos sozinhos. A mulher a abraçou forte e disse: venha na corrente de oração amanhã. Deus vai te atender. No dia seguinte, Amanda voltou. Dessa vez, não como uma espectadora, mas como alguém disposto a lutar. A corrente de oração era intensa. Pastores e obreiros impunham as mãos sobre os fiéis, orando com autoridade contra doenças, dívidas e maldições. Quando chegou sua vez, Amanda ajoelhou-se no altar, e o pastor ungiu sua testa com óleo. Em nome de Jesus, eu quebro essa doença. O sangue de Cristo te purifica, o fogo do Espírito Santo te consome. Saia, câncer, em nome de Jesus, clamou, enquanto Amanda chorava e tremia. Ela sentiu algo que nunca havia sentido antes, uma paz que ultrapassava qualquer entendimento. Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade, sussurrou. Os dias seguintes não foram fáceis. As contas continuavam chegando, e as dores no corpo persistiam. Mas algo havia mudado dentro dela. Amanda começou a participar das campanhas de fé, levando seus problemas ao altar e deixando-os aos pés de Jesus. Em uma vigília de oração, enquanto o pastor falava sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé, ela sentiu o Espírito Santo tocando seu coração. Se eu der o pouco que tenho, Deus multiplicará, pensou. Com lágrimas, colocou no envelope o pouco dinheiro que guardava para o aluguel. Senhor, eu confio em ti, disse, entregando a oferta com mãos trêmulas. 3 dias depois, o milagre começou a se manifestar. Uma amiga de infância, que há anos não via, ligou dizendo que Deus havia colocado Amanda em seu coração. Eu tenho uma quantia guardada e quero te ajudar, disse, sem saber de nada. Era exatamente o valor que faltava para quitar as dívidas mais urgentes. Amanda chorou ao telefone, agradecendo a Deus. Mas o melhor ainda estava por vir. Na consulta de retorno, o médico ficou boquiaberto. Os exames mostravam uma redução surpreendente dos tumores. Isso não é normal. Precisamos refazer, disse, incrédulo. Na segunda bateria de exames, a confirmação: o câncer havia regressado quase completamente.
É um caso raro, mas acontece, tentou explicar o médico. Amanda, porém, sabia a verdade, era a mão de Deus agindo em sua vida. No domingo seguinte, ela subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como a fé na Igreja Universal havia mudado seu destino. Eu vim aqui desesperada, mas encontrei um Deus que ouve, que libera, que transforma. Se Deus fez por mim, Ele fará por você, gritou, enquanto a congregação aplaudia e glorificava a Deus. O pastor, emocionado, disse: Isso é a fogueira santa. Quando a gente se entrega de verdade, Deus age com poder. Hoje, Amanda é uma das primeiras a chegar aos cultos. Ela serve no departamento de visitas, levando esperança a outras pessoas que, como ela, pensavam não ter mais saída. Seus filhos, que antes viam a mãe chorar escondido, agora a veem sorrir e falar de um Deus que nunca a abandonou. Aprendi que a fé não é só acreditar que Deus pode, é agir como se Ele já tivesse feito, diz ela, com os olhos brilhando. E a lição que Amanda deixa para quem passa pela mesma dor é esta: não importa quão escuro esteja o seu túnel, Deus tem uma saída. Às vezes, Ele permite a tempestade para te levar a um lugar que você nunca chegaria em águas calmas. A Igreja Universal me ensinou que a vitória não vem sem luta, mas que, com fé e obediência, nenhuma batalha é impossível. Se você está lendo isso e pensa que não há mais jeito, venha. Deus está te esperando de braços abertos. A vida de Amanda mudou tanto que até os vizinhos começaram a notar. A mulher que antes mal saía de casa, sempre com o rosto marcado pela preocupação, agora era a primeira a chegar nos cultos, a levantar as mãos em gratidão e a compartilhar seu testemunho com quem precisava de uma palavra de ânimo. Seu marido, que no início resistia em acompanhá-la à igreja, acabou sendo conquistado pela transformação dela. Um dia, depois de ver a esposa orando com tanta convicção, ele resolveu entrar na Universal pela primeira vez. Não demorou para que ele também experimentasse o poder de Deus em sua vida. Os filhos de Amanda, que antes viviam em um clima de tensão constante, agora cresciam em um lar cheio de paz. A mais nova, que tinha apenas 5 anos quando tudo começou a desmoronar, certa vez perguntou à mãe: Mãe, por que a gente não sofre mais como antes? Amanda, com os olhos cheios de lágrimas de alegria, respondeu: Porque Deus ouviu nossas orações, minha filha. Ele não só mudou nossa situação, como mudou nosso coração. Mas a história de Amanda não parou por aí. Um dia, durante um culto de libertação, ela sentiu um chamado ainda mais forte. O pastor falava sobre a importância de servir a Deus com todo o coração, e algo dentro dela ardeu. Ela se lembrou de todas as vezes que pensou em desistir, de todas as noites em que chorou pedindo uma saída. E ali, entre lágrimas e gratidão, ela fez uma promessa: Senhor, se o Senhor me deu uma segunda chance, eu vou passar o resto da minha vida ajudando outras pessoas a encontrarem a tua luz. Não demorou para que Amanda se tornasse uma obreira dedicada. Ela passou a participar ativamente dos trabalhos de visitação, levando não apenas palavras de conforto, mas também a experiência viva de quem havia sido resgatada do fundo do poço. Muitas pessoas que ela visitava se espantavam com sua história. Como você conseguiu superar tudo isso? Perguntavam. E ela, com um sorriso sereno, respondia: Não fui eu. Foi Deus. Eu só entreguei minha dor nas mãos dele e obedeci ao que a igreja me ensinou. Um dos momentos mais marcantes aconteceu quando Amanda reencontrou uma antiga amiga, que também passava por uma crise financeira e emocional. A mulher, desanimada, disse que não via saída. Amanda, então, a convidou para ir à Universal. Lá você vai encontrar a resposta que tanto procura, disse com convicção. A amiga, cética no início, acabou aceitando o convite. Depois de algumas semanas frequentando os cultos, ela também teve sua vida transformada. O marido conseguiu um emprego, as dívidas começaram a ser quitadas, e a família, que estava à beira da separação, se reconciliou. Hoje, Amanda não é mais vista como a mulher que quase perdeu tudo. Ela é conhecida como a guerreira que não desistiu, a mulher que, mesmo no meio da tempestade, manteve os olhos fixos em Deus. Sua casa, que já foi um lugar de angústia, agora é um refúgio de fé. As paredes, que antes ecoavam brigas e choro, hoje ouvem risadas, orações e louvores. E toda vez que alguém lhe pergunta como ela conseguiu, Amanda sempre responde a mesma coisa: quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus e segue os passos que a Igreja Universal te ensina, os milagres acontecem. Não é magia, é fé.
Não é sorte, é obediência. Deus não muda a nossa história para nos deixar no mesmo lugar. Ele nos transforma para nos levar além do que a gente jamais imaginou. E assim, a história de Amanda se tornou um farol para muitos. Um lembrete de que, não importa quão profunda seja a escuridão, a luz de Deus sempre encontra um jeito de brilhar. E que, na Igreja Universal, ninguém está sozinho. Porque ali, os milagres não são apenas contados, eles são vividos, todos os dias. A vida de Amanda mudou tanto que até seus vizinhos começaram a notar. A mulher que antes mal olhava nos olhos das pessoas, hoje parava na porta de casa para dar um sorriso e uma palavra de ânimo. Deus te abençoe, ela dizia, e as pessoas sentiam algo diferente naquele cumprimento, era como se carregasse uma força que não vinha dela, mas de algo maior. Um dia, uma jovem chamada Rafaela, que morava no mesmo prédio, bateu à sua porta. Os olhos inchados de chorar, as mãos trêmulas segurando um papel amassado, era a notificação de despejo. Amanda, eu não tenho para onde ir, meu filho está doente, perdi o emprego, e agora vão me tirar até o teto de cima da cabeça, desabafou, a voz quebrando. Amanda não hesitou. Abraçou Rafaela como se fosse uma irmã e falou com uma calma que só quem já passou pelo vale da sombra da morte pode ter, vem comigo. Hoje mesmo a gente vai na Universal. Se Deus fez por mim, Ele vai fazer por você também. Naquela noite, as duas entraram na igreja de mãos dadas. O pastor, ao ver Amanda, sorriu, ele conhecia bem aquela história de transformação. Quando Rafaela subiu ao altar, as lágrimas caíram sem controle enquanto ela contava sua situação. O pastor orou com ela, impôs as mãos, e falou algo que ecoou no coração dela como um trovão: Deus não abandona os seus. Essa batalha já está ganha. Nos dias seguintes, Rafaela começou a frequentar as reuniões. Seguiu cada orientação, jejuou, orou, deu o dízimo mesmo quando parecia não ter nada. E então, algo inesperado aconteceu. Uma antiga colega de trabalho, que ela nem via há anos, ligou do nada oferecendo uma vaga em uma empresa. Pensei em você hoje de manhã, não sei por quê, disse a mulher. Rafaela soube na hora, era Deus agindo. Mas o milagre não parou por aí. No dia em que o oficial de justiça chegou para executar o despejo, Rafaela já estava com o contrato de um novo apartamento em mãos, um lugar melhor, mais barato, perto de uma escola boa para o filho. O dono do imóvel, um homem que nunca tinha conhecido, disse apenas: senti que tinha que ajudar. Quando Rafaela voltou à igreja para agradecer, Amanda estava lá, sorrindo como quem já sabia que aquilo ia acontecer. Vi você chorando no altar semana passada. Hoje você está aqui, de pé, com a vitória nas mãos. Isso é Deus, minha irmã. Isso é a Universal sendo o braço dele na terra, disse Amanda, os olhos brilhando. Agora, são duas mulheres que testemunham do mesmo milagre. Duas vidas que o mundo já tinha desistido, mas que Deus resgatou. E toda vez que alguém novo chega à igreja com o coração partido, elas estão lá, prontas para dizer: se Deus fez por nós, Ele fará por você também. Só acredite. Porque na Igreja Universal, os milagres não são apenas histórias do passado, são promessas que se cumprem no presente. E quem entra por aquelas portas com fé, sai com uma história nova para contar. Uma história de vitória. Uma história de Deus. A vida de Juliana mudou completamente depois daquele dia. O médico que antes só tinha más notícias, agora olhava para os exames com os olhos arregalados. Isso não tem explicação científica, ele repetia, enquanto apontava para os resultados que mostravam o tumor encolhido, quase imperceptível. Mas eu sei qual é a explicação, Juliana respondia com um sorriso tranquilo. É Jesus. É a fé na Universal. Ela voltou à igreja na semana seguinte, não mais arrastando os pés com desespero, mas correndo, quase voando, para agradecer. Quando entrou, o coro estava cantando A Deus é fiel, Ele não falha, o que Ele prometeu, Ele cumpre, e Juliana sentiu o chão tremer debaixo dos seus pés, não por medo, mas por uma certeza que nunca tinha sentido antes: ela estava curada. Não só do corpo, mas da alma. Foi então que ela viu Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos que sempre ficava no fundo do templo, orando baixinho com o terço entre os dedos. Dona Maria tinha um filho viciado em drogas, um caso que todos na vizinhança já davam como perdido. Ele está sumido há 3 meses, minha filha, confessou a senhora, enxugando uma lágrima. Mas eu não vou parar de orar.
Se Deus tirou você da morte, Ele pode tirar meu filho das ruas. Juliana segurou as mãos de Dona Maria, ainda quentes de tanto rezar. Vem aqui na frente comigo. Vamos orar juntas, com fé. Deus não faz acepção de pessoas, se Ele me curou, Ele vai libertar seu filho também. E foi o que fizeram. Joelho no chão, lágrimas misturadas, elas clamaram como se o céu fosse se abrir ali mesmo. 3 dias depois, Dona Maria chegou à igreja aos prantos, mas dessa vez eram lágrimas de alegria. Ele apareceu em casa, sujo, magro, mas vivo. Disse que sonhou com uma voz dizendo: volte para sua mãe, que ela está orando por você, contou, tremendo. Agora ele está no desafio dos 21 dias aqui na igreja. Deus ouviu a gente, Juliana. Deus ouviu. E assim, o ciclo se repetia. Cada vitória se tornava um testemunho, cada testemunho se tornava uma semente de fé para alguém que ainda duvidava. O jovem que estava prestes a se matar, mas ouviu a história de Juliana e resolveu dar uma chance para Deus. A mulher que descobriu a traição do marido, mas viu Dona Maria abraçando o filho livre das drogas e pensou: se Deus faz isso, Ele pode restaurar meu casamento. O homem que perdeu o emprego, mas lembrava do dia em que Juliana entrou na igreja arrasada e saiu de cabeça erguida e decidiu que também ia buscar seu milagre. Porque na Universal, ninguém sai como entrou. Alguns chegam com o coração em pedaços e saem com ele inteiro. Outros chegam doentes e saem curados. Tem quem chegue viciado e saia livre, quem chegue endividado e saia próspero. Não é magia, não é sorte. É Deus orando a fé daqueles que não desistem. E Juliana? Hoje ela está lá quase todos os dias, seja ajudando na recepção, seja orando com alguém no altar. Às vezes, quando o pastor pede um testemunho, ela se levanta, segura o microfone com as mãos que já tremiam de medo e agora tremem de emoção, e conta: eu era uma sentença de morte. Mas Deus me deu vida. E se Ele fez por mim, Ele faz por você também. Só acredite. Porque milagre não é coisa do passado. Milagre é hoje. Milagre é aqui. Milagre é você, com fé, segurando a mão de Deus e deixando Ele escrever o final da sua história. E foi assim que, numa tarde de quarta-feira, enquanto Juliana organizava os folhetos de oração na recepção, uma mulher entrou correndo pela porta da Universal, os olhos vermelhos, as mãos suadas apertando um papel amassado. Era uma carta de despejo. Não tenho mais para onde ir, ela gaguejou, as lágrimas escorrendo sem controle. Meu marido me deixou, perdi o emprego, e agora vou ficar na rua com minhas 2 filhinhas. Juliana não hesitou. Largou os folhetos, pegou a mulher pelos ombros e olhou fundo nos seus olhos. Você veio ao lugar certo. Deus não abandona ninguém. Vamos orar agora mesmo. Levou até o altar, onde já havia outras pessoas clamando, e ali, entre lágrimas e súplicas, a mulher desabou. Senhor, eu não aguento mais, ela chorou. Juliana segurou sua mão com firmeza e declarou: em nome de Jesus, essa história muda hoje. O Deus que me tirou da cama de hospital vai te dar um lar. 3 dias depois, aquela mesma mulher voltou à igreja. Desta vez, não chorava de desespero, mas de gratidão. Um irmão da igreja, dono de uma imobiliária, tinha ouvido seu testemunho e, movido por Deus, ofereceu um apartamento pequeno, mas digno, para ela e as filhas. E mais, ela contou emocionada: recebi uma ligação ontem, consegui um emprego como auxiliar de limpeza num consultório. Não é muito, mas é um começo. Juliana sorriu, porque ela sabia muito bem como Deus trabalha. Não é com luxo, não é com facilidade, mas com providência certa na hora certa. Isso não é coincidência, minha irmã, ela disse. Isso é Deus respondendo à sua fé. Agora, você tem que continuar firme. Não pode desistir. E a mulher não desistiu. Todos os domingos, ela estava lá, com suas filhas vestidinhas de branco, aprendendo na escola bíblica que Deus é pai e não abandona seus filhos. Com o tempo, ela até começou a ajudar na cozinha da igreja, preparando café para os visitantes. Antes, eu pedia esmola, ela dizia. Hoje, eu sirvo. Deus transformou minha vergonha em propósito. Mas a história não para por aí. Porque enquanto Juliana via aquelas vidas sendo restauradas, ela mesma recebia uma surpresa.
Num culto de quarta-feira, depois de anos orando por um marido que a amasse em Cristo, um homem tímido se aproximou. Era um obreiro da igreja, viúvo, com um filho adolescente. Irmã Juliana, ele disse, segurando um ramalhete simples de margaridas, eu tenho visto seu coração por este trabalho. E se Deus estiver falando, eu gostaria de conhecer você melhor. O coração de Juliana disparou. Não era um príncipe encantado, não era um homem rico. Era um servo de Deus, com cicatrizes da vida, mas com um amor sincero. E assim, entre orações e cultos, eles começaram a se encontrar, sempre com a bênção do pastor. Um ano depois, eles se casaram na própria igreja, com a presença de todas aquelas pessoas cujas vidas tinham se cruzado com a de Juliana, a mulher que foi curada do câncer, a mãe que ganhou um lar, os viciados que encontraram liberdade. No dia do casamento, enquanto dançavam um forró simples no salão da igreja, Juliana olhou ao redor e viu aquilo que só a fé pode construir, uma família. Não de sangue, mas de propósito. Não de perfeição, mas de milagres. Porque a Universal não é só um lugar de pregações. É um lugar onde Deus escreve histórias. Histórias como a de Juliana, que entrou arrastando os pés e saiu dançando. Histórias como a dessa mulher que chegou sem tetos e hoje tem um lar. Histórias como a daquele obreiro que perdeu a esposa, mas ganhou um novo amor. E a melhor parte? Essa história não acabou. Todos os dias, as portas da igreja se abrem, e mais alguém entra com um problema que parece sem solução. Mas lá dentro, tem gente que já viu Deus fazer o impossível. Tem gente que já foi milagre. Tem gente que vai segurar a sua mão e dizer, vem. Deus tem algo melhor para você. Porque milagre não é só curar o corpo. Milagre é restaurar a alma. É dar esperança onde só havia desespero. É provar que, não importa o quanto a vida tenha te machucado, Deus ainda tem um plano. E esse plano começa quando você decide, hoje, eu vou crer. E então, o milagre acontece. Não com estrondos, nem com luzes cegantes, mas no silêncio de um abraço apertado, na lágrima que escorre enquanto uma oração é sussurrada, no suspiro de alívio quando a carga finalmente se torna leve. É o homem que entrou com as contas atrasadas e sai com um emprego inesperado. É a mãe que chegou com o coração partido pela rebeldia do filho e volta para casa com ele ao lado, pedindo perdão. É o jovem que entrou viciado e, meses depois, está de pé no púlpito, contando como a graça o libertou. Porque milagre não é só o que vemos, é o que sentimos. É a paz que invade quando a tempestade acalma. É a força que nasce onde só havia fraqueza. É olhar para trás e perceber que, mesmo quando tudo parecia perdido, Deus estava tecendo algo novo. E a lição? Que a fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a convicção de que nada será em vão. Que as cicatrizes não são sinais de derrota, mas provas de que você sobreviveu para contar a história. Que, às vezes, o maior milagre não é mudar as circunstâncias, mas transformar você nelas mais forte, mais sábio, mais cheio de esperança. Então, se hoje você está com os pés pesados, as mãos vazias ou o coração em pedaços, lembre-se, a história de Juliana, da mulher sem teto, do obreiro viúvo, poderia ser a sua. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E você? Você está convidado a entrar, a crer, a dançar,